A autonomia é uma tomada de decisão baseada em quê? Em conhecimento e em capacidade crítica. A gente só vai conseguir, de fato, exercer essa autonomia na nossa plenitude quando a gente tem conhecimento suficiente sobre o fato, né, ou o contexto, e a gente tem uma capacidade crítica para poder respeitar esse contexto, tanto individual quanto social. Então, assim, para a gente poder ajudar os nossos meninos e as nossas meninas, a gente precisa entender em que momento que eles estão. Eles estão entrando na puberdade? Ora, se eles estão entrando na puberdade, estão entrando na adolescência, o que está acontecendo com o cérebro desse garoto ou dessa garota? Esse cérebro está passando por uma grande transformação. É certo que esse cérebro ele se desenvolve, até então ele já se desenvolveu quase que 95% daquilo que ele tinha que se desenvolver. Mas os 5% que ele tem que se desenvolver agora são os 5% muito preciosos, porque ele mexe, né, exatamente com essa capacidade crítica e essa capacidade de se tornar autônomo. E é isso que começa a bagunçar, né, a mente da nossa criança, a mente do nosso adolescente. Então, o que esse cérebro vai fazer? A primeira coisa que ele vai dizer para o seu adolescente, depois que ele recebe esse banho de hormônio, né, que ele começa a entrar na puberdade, a primeira coisa que ele diz é assim: você precisa ser independente, você precisa ser autônomo. E para isso você precisa decidir o que é melhor para você. Veja, se o cérebro dele está dizendo o tempo todo isso, e o tempo inteiro, até então, ele conviveu com aquilo que o pai e a mãe sempre disse para eles, muitas vezes, né, essa questão faz com que a primeira atitude do nosso menino e da nossa menina seja exatamente o quê? Ir contra aquilo que o pai ou a mãe diz. Então veja, nesse momento que o adolescente está entrando na puberdade ou mesmo na própria adolescência, ele está na fase que a gente chama da fase do contra. E essa fase do contra é uma fase porque ele está ali num cérebro que está começando a se desenvolver e ao mesmo tempo, né, como ele está começando a se desenvolver, as dimensões que ele tem para ele mesmo são dimensões que muitas vezes não batem com a realidade. Então, por exemplo, é muito comum você ver a menina se achar muito mais gorda do que ela está, ou o menino se achar muito mais, mais gordo do que ele está, ou ela tem impressão, sabe, de que ela já é madura, muito madura, sabe, para poder lidar com determinadas situações. Eu lembro, sabe, muito bem da minha filha, ela devia ter uns 13 anos, e ela queria que eu deixasse ela ir com uma amiga para um barzinho lá em São Paulo, em pleno sábado de aleluia, ou seja, sábado de carnaval, eu deixasse ela sozinha com uma amiga para elas irem num barzinho. Imagine, aos 13 anos de idade, ir num barzinho em pleno sábado de carnaval. Então, ela achava que ela dava conta, ela tinha certeza absoluta, e eles têm certeza absoluta. Não é que eles pensam que eles não têm essa certeza. Não, eles têm essa certeza absoluta. E com isso, o que acaba acontecendo? Ela acaba tendo uma dimensão e uma percepção que, se a gente não ajuda, né, e não questiona para que eles entendam onde é que eles estão, né, eles acham que dão conta sim. Eles acham que são capazes de se defender de uma série de circunstâncias nesse mundão, né? Agora, tanto presencial quanto pela internet, e acabam não dando conta sozinha. O que a gente pode ver é que eles precisam que a gente esteja junto. Eles precisam, aliás, eles não sentem essa necessidade. Nós aqui como pais precisamos, né, tá ali de olho o tempo inteiro e vendo o que eles estão fazendo, o que eles estão olhando, como que eles estão lidando, com quem que eles estão se relacionando, como que está se dando essa relação. Esse momento é um momento que o cérebro,
ele ainda está amadurecendo. E pelo fato desse cérebro estar amadurecendo, muitas vezes essa compreensão que o adolescente tem em relação a si mesmo é uma compreensão distorcida. Como eu falei para vocês, eles se veem muito mais gordos, eles se veem muito mais capazes, né? Como o caso que eu acabei de contar da minha filha, né? Que achava que ela era capaz, né, de enfrentar, né, junto com uma amiga, um barzinho aos 13 anos de idade. Imagina, nem tem idade para beber, nem tinha idade para conviver com pessoas que bebem e muito menos estrutura, né, para lidar com uma situação como essa. E nem é, na idade dela ainda, um momento para ela estar sozinha com uma amiga numa situação como essa. Principalmente porque se torna muito vulnerável ao assédio, né, de pessoas mais velhas que têm mais capacidade de convencimento, né, das situações, e ela ainda tem, né, pouca estrada, pouco conhecimento para poder aprender a se defender. Então, o que é necessário é a gente conseguir construir com eles essa crítica, porque eles sozinhos ainda não são capazes de né, de olhar para uma situação e entender dessa situação do que ele de fato ou do que ela de fato é capaz. Então, a gente, nesse processo, não é a gente dizer, ô filha, não, você não vai lá, não é para a sua idade, acabou e pronto. Não, é para a gente entender que ela precisa saber que não é para a sua idade, como não pode ficar 24 horas no celular, não pode ficar por quê? Então, a gente precisa explicar, a gente precisa ajudar os nossos meninos e as nossas meninas a construírem, né, essa capacidade crítica.